Vamos fazer esse set aqui, ó. Muitas vezes, a gente trabalhar com paleta de cores é muito difícil, né? Ou melhor, a gente trabalhar, né, com índice é muito difícil. Então, muitas vezes é legal a gente criar a paleta de cores. Por exemplo, eu tenho aqui a minha folha, aí eu posso vir lá no Paint, né, ou no Photoshop, ou no GIMP, ou no, seja lá qual for, o editor de imagens, copiar, né, vários pedacinhos das doenças, por exemplo, e colar numa única imagem. Então, a gente tem aqui, por exemplo, as doenças na cor escura, tá vendo? E da mesma forma, pegar diferentes tons de verde e criar outra paleta de cor. Isso é muito legal para a gente fazer em situações onde trabalhando com índice não dá certo. Então, quando trabalhando com aqueles índices que a gente viu anteriormente não der certo, tenta trabalhar com paleta de cor, né? Você cria uma paleta de cores, né, com os diferentes tons, né? Então, vamos lá. Ctrl Enter. Vou apagar esse comandozinho aqui, ó, e vou utilizar aquele setwd script, vai ser melhor. setwd underline script. Imagem. Vai abrir aqui a nossa imagem. Né? Então, eu posso colocar plot igual a true, ou então eu posso só abrir a minha imagem criando objeto IM e colocar plot de IM. É outra forma, né? Mas colocando plot igual a true é bom que a gente faça tudo numa linha de comando só. Então, vamos lá. Vamos imaginar que a gente está trabalhando com índices, né? Aí tem aqui, ó, vamos calcular diferentes índices com essas nossas imagens, vamos ver como é que fica. Plot indexes. Aí vai demorar um pouquinho, né? Que a imagem ela é grande. O computadorzinho meu está meio lento também. Então, a gente pode verificar, né, um índice que ele é mais interessante, né? Um problema que a gente tem é o brilho que a gente tem aqui na folha, que às vezes fica muito parecido com o fundo, né? Isso é o que muitas vezes atrapalha a gente aqui de fazer essa segmentação, que tem um fundo branco e o brilho é branco, né? Às vezes também a doença aparece com uma cor muito parecida com o fundo, né? E às vezes fica muito difícil a gente trabalhar com paleta de cores. Então, vamos trabalhar aqui, vamos ver como é que seria, né? Ou melhor, fica muito difícil a gente trabalhar com índices. Então, vamos ver aqui, vamos trabalhar com esses índices, vamos ver o que acontece, como é que fica, e depois vamos trabalhar com paleta de cores para a gente entender como seria essa questão da segmentação. Então, aqui, por exemplo, tem a banda de vermelho, aqui a banda de azul, a banda, né? A banda de verde, a banda de azul. Imaginar que nós vamos pegar aqui a minha banda de azul, né, que tem uma diferença aqui interessante do meu fundo, vou fazer aqui uma segmentação. Estou utilizando aqui o limiar, né? Vou dar aqui um Ctrl Enter, vou utilizar aqui, né? Então, o limiar ele também pode ser obtido pelo Otsu. Então, se eu, no lugar do threshold, ao invés de eu colocar um número, eu colocar escrito Otsu, ele vai utilizar aquele histograma que a gente tinha falado e vai fazer a segmentação. Ele falou aqui, ó, de acordo com a metodologia do Otsu, o threshold ele foi de 0,541. Esse Otsu, às vezes dá certo, às vezes não. Às vezes é melhor a gente ficar, né, usando os nossos próprios valores. Mas olha que bacana. Eu tenho aqui a minha folha, né? Eu posso utilizar essa função extract pixels para me mudar a cor do meu fundo. Aí, olha só, eu coloquei IM, que é a nossa imagem, pixel-alvo igual a matriz segmentada, 2, que é essa que a gente tem aqui. Valor selecionado, se eu colocar 1, eu vou fazer com que o meu fundo fique branco. Olha que legal. A gente excluiu, né, o background. Então, esse extract pixel é legal para isso, né? Agora, a gente pode, por exemplo, pegar, né, quem que é a nossa doença. Então, esse passo a passo aqui ele é muito interessante, né? Que se a gente for olhar, às vezes, quando a gente tem o fundo, quer ter uma coloração parecida com aquilo que a gente quer avaliar, com a doença, por exemplo, às vezes a gente pode excluir o que é fundo e numa segunda segmentação a gente separar o que é doença do que é a nossa folha, né? Então, essa estratégia de excluir o fundo, muitas vezes, ele é bem interessante. Então, aqui é a minha banda de vermelho, minha banda de verde. Olha só, minha banda de verde ficou legal, mais ou menos, né? Vou ver a banda de azul. Vou trabalhar com a minha banda de verde, por exemplo. Ficou aqui minha doença, né?
Então, é uma forma, né, da gente trabalhar, mas mesmo assim, vocês vão ver que, dependente de qual índice que a gente utilizar, de qual limiar que a gente utilizar, o discernimento do que vai ser a nossa doença, ele não vai ficar assim tão legal, tão visível, né? Então, vamos trabalhar com paleta de cores para a gente ver como que seria. Eu vou carregar aqui a minha folha, vou carregar a minha doença, então eu tenho aqui a minha paleta de cores com vários fragmentos de folha com seus diferentes tons, com vários fragmentos de doença com seus diferentes tons. Eu posso utilizar uma função que eu chamo de segmentação logit, né? Então, dentro da minha segmentação logit, nós vamos utilizar uma metodologia que vai considerar tanto o valor de R, de G e de B simultaneamente. É uma regressão que a gente chama de modelo linear generalizado, considerando a função de ligação logit. Ele vai associar quais são os valores de R, de G e de B correspondente à folha, qual é o valor de R, de G e de B considerado ao fundo, né? E vai ajustar um modelo de regressão. E a partir desse modelo de regressão, a gente vai conseguir fazer, né, essa nossa segmentação. Então, eu carreguei aqui IM, que é a nossa imagem, foreground vai ser, então, o que é o foreground? Né? Foreground vai ser, nesse caso aqui, a minha doença, é aquilo que eu quero estudar. O que é meu background? Meu background é a minha folha. Eu coloquei aqui, ó, pixels-alvo. Eu quero que essa minha classificação seja feita apenas naquela matriz segmentada 2, que é essa daqui, ó. Eu quero que a minha segmentação, né, essa segmentação feita por essa regressão, seja feita apenas nesses pixels brancos aqui, apenas na nossa folha. Então, eu coloquei o pixel-alvo igual a matriz segmentada, onde tem um valor igual a 1. Fechar buraco igual a true, plot igual a true. Então, com paleta de cores, a gente consegue fazer essa segmentação e acaba pegando de uma forma um pouco melhor, né, o que seria esses nossos objetos essas nossas doenças, tá vendo? Aí tem aqui a área lesionada, tem aqui algumas outras formas, né, da gente colocar essas imagens uma do lado da outra, pode usar o Join Image, que a gente utilizou lá atrás, essa é uma outra forma, né? A gente consegue chegar na nossa porcentagem de área lesionada fazendo as continhas, pegando a soma que a gente tem dessa doença, que seria esses pontos segmentados, em relação à nossa área total, faz a razão, multiplica por 100. Então, a gente tem 10% de área lesionada aqui dentro dessa imagem. Tem uma outra forma, pessoal, muito legal da gente trabalhar. Eu posso, por exemplo, né, fazer a minha segmentação sem utilizar minha paleta de cores. Eu posso vir aqui, por exemplo, e separar. Ó. Vou clicar aqui. Aqui, né, é o meu background, aí eu clico aqui agora, selecionar o foreground. Vou selecionar aqui, por exemplo, como sendo a nossa folha, ele fez uma segmentação. Ficou legal? Ainda não. Olha só, ficou aqui algumas coisas que são folhas, né, esses brilhos. Então, aqui, ó, você deseja selecionar mais background? Então, vou clicar aqui em sim. E mais foreground? Também. Então, vou pegar aqui, ó, do meu background, vou pegar mais um pedacinho. E no meu foreground, eu vou pegar aqui algum pedacinho aqui, ó, que não tinha ficado muito legal. E brincando, a gente consegue várias vezes chegar num resultado interessante, né? Vou colocar aqui não, deixa eu tentar fazer de novo. Ctrl Enter, aí vamos lá. Vou pegar aqui meu background, clico aqui nas diagonais. Não ficou legal que eu peguei a folha, né? Então deixa eu fazer de novo. O que eu quero mostrar para vocês é que a gente tem essa outra forma de fazer a segmentação. Aí eu indiquei aqui, né, o nosso background, deixa eu indicar o que é o nosso foreground, né? Não ficou legal ainda, ficou pegando um brilho, deseja pegar mais background? Não, mais foreground sim, então eu vou colocar o Y. Deixa eu pegar aqui um pedacinho aqui que não tinha ficado bacana. E em muitos casos a gente consegue trabalhar mais ou menos dessa forma, né? Aqui não ficou legal, não consegui, né? Mas em várias metodologias é possível a gente trabalhar com essa ferramenta e também fazer a segmentação considerando essa interface gráfica.
Dependendo dos casos, vai dar certo, em outros casos, nem tanto. Então, depende muito, né, da gente pegar direitinho o lugar certo, mas mesmo assim, olha só, a escolha do fundo não foi inteligente. Que essa cor clara que a gente tem aqui na folha, ela está muito parecido com esse tom que a gente tem aqui no background, tá vendo? Então, a gente tem que evitar muito de utilizar o fundo branco. Deixa eu fechar, salvar. Vamos abrir aqui um outro exemplo. Dentro das aulas, como eu falei, eu sempre gosto de colocar esses exemplos fracassados, né, para a gente ter ideias aí do que dá para fazer, do que a gente não consegue fazer por limitação da imagem, né? Aquele era um caso, que se eu tivesse um background com cor diferente, ia dar certinho. Como eu não tive, né? Abacar a coisa toda. Vamos trabalhar aqui com essa nova rotina aqui da contagem de ovos. Aí, ó, para medir o crescimento micelial, é o mesmo raciocínio das manchas familiares. Isso aí, é o mesmo raciocínio.